Olá, muito bem-vindos ao nosso canal e obrigado por você nos visitar. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Desejo, antes de tudo, que o Pai das luzes, em quem há toda bondade e misericórdia, em quem há todo poder, desejo que Ele derrame sobre a sua vida uma copiosa chuva de bênçãos e que a sua casa, o seu lar, seja inundado pela gloriosa presença do Senhor. Que a luz do Deus Todo-Poderoso brilhe dentro da sua casa, na vida de todos os membros da sua família, e que assim o seu lar seja um referencial do amor de Deus. Nesses tempos tão difíceis, em que as famílias estão sendo destruídas pelos ataques do diabo, pelas artimanhas do maligno, que o Deus Todo-Poderoso entre dentro da sua casa e que Ele abençoe você, seu lar e a sua família, e que vocês vençam as dificuldades da vida com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Quero meditar com você algo extraordinário da palavra de Deus, porque nos dias que nós estamos vivendo, as situações complicadas só têm se complicado cada vez mais. Aquilo que já está difícil tem ficado mais difícil ainda. Aquilo que parece que não tem solução, cada dia que passa está ficando mais difícil de encontrar a solução. Ou seja, as lutas só têm aumentado, as aflições só têm aumentado na vida dos seres humanos, na vida sobre a face da terra. Então, para que nós não venhamos perder o equilíbrio, perder a razão, perder a fé, perder a esperança e perder o amor, como tem acontecido na vida de muitos, só tem um jeito: é nós voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, é nós focarmos Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e estarmos com a nossa esperança nele. A única maneira que nós temos de sobressair nesses dias maus é nós estarmos firmados no Senhor, que é a nossa fortaleza. O apóstolo Pedro, antes do seu martírio, num tempo em que estava acontecendo uma terrível perseguição contra a igreja do Senhor, contra os eleitos de Deus, quando o Império Romano, o imperador, se levantou para persegui-los, como se eles não tivessem nenhum valor, como se eles fossem seres indesejáveis sobre a face da terra, seres que, ao invés de ser luz, era complicando a vida na face da terra. Então se levantou uma grande perseguição contra os cristãos. Naqueles dias em que as trevas estavam sendo dissipadas pela luz. Desde que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Depois, ele fala para os seus discípulos também: vós sois a luz do mundo. Então, quando o mundo estava em trevas total, aí primeiro o Senhor Jesus Cristo chega para dissipar as trevas. Depois da sua morte e a sua gloriosa ressurreição, o seu triunfo sobre a morte, sobre Satanás, sobre o inferno, sobre os seus inimigos, ele fala para os seus discípulos, para eles permanecerem ali em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do alto com o Espírito Santo. Até eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas de Jesus Cristo, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Então os lugares que estavam sendo dominados pelas trevas, do comando de Satanás, estava brilhando a luz. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam indo lá. E onde chega a luz, as trevas não prevalecem. E isto irritou Satanás, que já havia sido derrotado por Jesus Cristo
lá no inferno, porque o Senhor desceu até as profundezas do inferno e tomou a chave da morte, a chave do inferno das mãos de Satanás, derrotando-o na presença dos seus comandados, aqueles que um dia foram anjos. Assim como ele também, Lúcifer, um dia fora anjo, fora querubim ungido de Deus, mas que se rebelou contra Deus, deixou o orgulho dominar o seu coração e arrastou 1/3 dos anjos do Senhor com ele. E esses comandados lá no inferno com ele, de repente tiveram a surpresa do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles pensavam que havia sido derrotado por eles. Ele chegou lá, derrotou Satanás na frente de todos estes anjos caídos, que agora são demônios, seres malignos, malditos, que rouba, mata e destrói. Jesus chega lá, derrota Satanás na frente deles, toma a chave da morte, a chave do inferno das mãos dele e mostra para ele quem é que de fato manda. Quem manda é o Senhor Jesus. Depois desse triunfo, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, veio para encontrar os seus discípulos, passou uns dias com eles e falou para eles que ele iria para os céus, e ele foi. No Monte das Oliveiras, após os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo ter testemunhado a sua subida maravilhosa, a sua subida gloriosa para os céus, quando uma nuvem o recebeu, e Pedro e os demais apóstolos ficaram olhando para os céus, e apareceu para eles ali 2 anjos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá, do mesmo modo como viste subir. E assim eles voltaram para Jerusalém para dar seguimento à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles continuaram a obra, pregando o evangelho, anunciando a salvação em Jesus Cristo, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. E isto despertou a fúria dos inimigos do Senhor, despertou a fúria de Satanás, levantando uma terrível perseguição contra eles, contra a igreja. E com isto, ao invés da igreja ser combatida, quanto mais perseguida ela era, mais a igreja crescia, mais as pessoas eram alcançadas pela mensagem do evangelho, e multidões se convertiam ao Senhor Jesus Cristo e tinham seus pecados perdoados e nasciam de novo, e a obra só ia crescendo em toda a terra. E passando os tempos, com o aumento da perseguição contra os cristãos, principalmente nos anos dos anos 70 até os anos 90 após Cristo, quando os cristãos, os crentes, eram pegos e eram postos para espetáculos nas arenas, para divertir o imperador e aqueles que estavam com ele, aquela plateia que estava ali e fazia dos cristãos tochas vivas para iluminar aquele cenário, como se estivesse zombando do nosso Senhor Jesus Cristo e zombando daqueles que haviam aderido, aceitado a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E esse cenário terrível, esse cenário de perseguição, deixavam os crentes que não haviam sido presos e levados ao sofrimento de ser colocado na arena do Coliseu e em outros lugares e serem ali comidos, atacados pelos leões diante dos olhos daquela plateia. Aqueles que não eram pegos, que não eram levados para essa situação, eles começaram a sentir medo. Mas no meio do medo, eles lembravam da promessa de Jesus Cristo, que ele voltaria. E como a situação estava muito difícil, eles começaram a pensar que Jesus Cristo voltaria naqueles dias. E eles começaram a alimentar a esperança que eles precisavam ficar firmes, porque o Senhor estava voltando para os levar para os céus. E os dias passaram,
e o Senhor não voltou. E muitos começou a pensar que o Senhor estava demorando, ou que ele não iria cumprir com a sua promessa. Pedro, então, ele escreve na sua segunda carta para os crentes, no capítulo 3, e a partir do verso 8, ele fala assim: todavia, é muito interessante o texto, tá? Ele está mostrando aqui a ótica de Deus. Ele fala: há todavia uma coisa, amados, uma coisa que não deveis esquecer, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Isto é algo essencial. Eles precisavam entender isto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns estão pensando. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro explica para eles que aquela aparente demora do nosso Senhor Jesus Cristo em voltar para os levar para os céus, como ele havia prometido, na verdade não era uma demora. É porque Deus é quem havia determinado o tempo em que o Senhor Jesus Cristo deveria voltar. E Pedro consolava eles dizendo que um dia para Deus era como 1000 anos. 1000 anos para Deus era como um dia, ou seja, Deus, ele não é movido pelo nosso tempo, ou pelo aquilo que nós estamos pensando, pelo aquilo que nós estamos pedindo, mas ele tem um plano eterno, ele tem um projeto elaborado por ele mesmo, ele tem o tempo e para cumprir todos os seus propósitos debaixo dos céus. Então eles precisavam aprender a olhar para as circunstâncias na ótica de Deus, e não do jeito que o diabo estava querendo que eles pensassem. Jesus Cristo fez a promessa e não pôde cumprir. Por que ele não volta para livrar vocês? Por que Jesus Cristo não vem tirar vocês das garras do imperador? Porque não era a hora, porque não era o dia. E o Senhor Jesus Cristo, ele não vai agir, ele não iria agir e não vai agir, porque nós achamos que estamos passando por uma situação muito complicada, que a única escapatória para nós é o arrebatamento. Não, nós precisamos aprender a viver no mundo com a total convicção que todas as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem. A perseguição que muitas vezes se levanta contra nós não é para nos destruir, mas é para que nós glorifiquemos a Deus naquela situação. Quantos relatos bíblicos que nós temos de fiéis do Senhor que passaram por situações difíceis que parecia que era o fim para eles. Mas de repente, aquela situação difícil fora transformado em um momento de alegria, em um momento de glória para o nome do nosso Deus, para o nome daquele que reina absolutamente sobre todas as coisas. É claro que nós gostaríamos que Jesus Cristo já tivesse vindo e nos tirado daqui. É claro que nós gostaríamos de estar com Ele lá no paraíso, nas delícias celestiais. Mas o plano dele é que nós continuemos aqui até o tempo determinado por Deus. Mas pelo fato de nós enfrentarmos as lutas que nós temos enfrentado nos dias atuais, isso não quer dizer que ele virá porque nós estamos sofrendo. Não, ele virá. Ele virá na hora que Deus disser, é agora. Agora é a hora, meu filho. Agora é a hora. Hoje eu tenho certeza que Jesus Cristo sabe qual será o dia da sua vinda. Quando ele estava aqui, ele não sabia. Mas eu tenho certeza que agora ele sabe. Porque agora ele voltou ao seu estado original, lá nos céus, assentado ao lado do Pai Celestial, ao lado do Deus Todo-Poderoso e reinando absoluto
com o Pai Celestial, reinando absoluto com Deus. Então eu acredito que agora ele sabe qual que é o tempo da sua volta. Mas não adianta eu e você começar a desesperar e a murmurar e achar que ele esqueceu de cumprir a sua promessa. Quando, Senhor, mas cadê o Senhor? Olha que situação complicada, tanta violência sobre a face da terra, tanta morte brutal, tanto prejuízo que a humanidade tem dado para si mesmo com o seu caráter deformado. Quanta violência contra as nossas crianças, contra os idosos, contra as mulheres e contra outras pessoas, principalmente as chamadas minorias. Quanta violência, quanta fome, quanta miséria, quantos terremotos, quantas coisas ruins que está acontecendo. Jesus, é a hora do Senhor voltar. Não, não é por aí. O que nós precisamos aprender é usar essas circunstâncias complicadas para mostrar para essas pessoas que a única saída que elas têm diante de tudo isso é o arrependimento. Como Pedro manifesta aqui, não, o Senhor, ele não retarda a sua vinda, não é nada disso, pelo contrário, é porque o Senhor é longânimo. Então nós temos que aproveitar, nós que estamos vivendo esses dias maus sobre a face da terra, com tanta crueldade no coração do ser humano, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus é longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que ninguém pereça. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e que há só um mediador entre a raça humana e Deus, e este mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a raça humana, ela foi criada para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e Deus Ele não vai cumprir algo para poder nos satisfazer, porque as coisas não foram feitas para o nosso louvor. Nós é que fomos feitos para o louvor do Deus vivo. Nós é que somos feituras dele para o louvor da sua glória. Então nós precisamos aprender a estar contente com Deus em qualquer situação da nossa vida e aproveitar esses tempos maus para propagar o evangelho, para dar a essas pessoas que estão perdidas a oportunidade que Deus deu para nós. Eu paro um pouco e imagino, se Jesus Cristo tivesse voltado antes, tivesse voltado antes da minha salvação, antes de eu ter encontrado, antes de eu ter entregado a minha vida para o Senhor, antes de eu ter me arrependido dos meus pecados, talvez seria eu uma das que passaria pela grande tribulação e sem Jesus na vida. Muitos vão passar pela grande tribulação. Nós não sabemos quantos dos crentes que passarão pela grande tribulação. Não sabemos se a igreja vai passar. Eu tenho para mim que não. Mas não sabemos. E não sabemos se vai ser uma minoria ou se vai ser uma grande. A palavra do Senhor fala para nós de uma grande multidão que comparece diante do trono de Deus, que são aqueles que venceram a grande tribulação, que chegaram lá nos céus, que foram levados para lá, que foram mortos, perseguidos na grande tribulação. Nós sabemos que fiéis passarão pela tribulação. Nós não sabemos quem são, se somos nós, se são os futuros fiéis do Senhor, mas nós sabemos que eles passarão pela tribulação. Então o que nós temos que ter no nosso coração é que em qualquer situação nós não precisamos ter medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não precisamos também começar a pensar que Deus não foi capaz de cumprir o que ele prometeu, por isso Jesus não voltou de jeito nenhum. Tem muitas pessoas abandonando a fé, dizendo que Jesus não vai voltar nada, que esse negócio de Deus, isso aí não existe. Existe sim, Deus existe, Deus é real, Deus é poderoso, ele é o que possui os céus e a terra e todos os seres que neles habitam, que neles existem, e ele é o Senhor, e um dia todos terão que comparecer perante ele para prestar conta dos seus atos aqui na terra. Então querer também
também dizer que Deus não existe para justificar o abandono da fé também não é uma coisa boa, porque Deus não vai levar em conta não vai levar em conta esta atitude nossa em relação a Ele, como se Ele não existisse, sabendo nós que Ele existe. Então Ele não vai nos tratar como inocentes se nós somos conhecedores da verdade, se nós somos conhecedores da palavra de Deus, mas por causa das circunstâncias nós começarmos a blasfemar e a dizer que Deus não existe, porque se Deus existisse, por que Ele está permitindo que tantas coisas ruins acontecem? Horas, Deus é longânimo, e porque Ele é longânimo, é que Ele está dando tempo para que os que ainda não são salvos se arrependam. É claro que também nós não vamos iludir achando que todos vão se arrepender. Nós sabemos também que não é isto, que isso não vai acontecer. Não vai por quê? Porque a maioria esmagadora preferem não acreditar em Deus. A maioria dos moradores da terra prefere não acreditar em Deus. O próprio Jesus falou, quando na noite que foi traído, na noite da última ceia, ele fala: este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. De muitos. No Evangelho de Lucas nós lemos isso. E ele não está falando, este é o sangue da nossa nova aliança que é derramado em favor do mundo inteiro, em favor de todos. Não, este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Por quê? Porque lá na cruz tinha 2 ladrões, os 2 na mesma condenação, sofrendo as mesmas dores, sentindo a mesma agonia, sentindo a mesma aflição. Um aceitou Jesus Cristo. Aceitou Jesus Cristo na sua vida, pedindo para ele: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Depois dele repreender o outro ladrão que zombava do Senhor Jesus Cristo, aquele falou: como que você faz uma coisa desta? Estando nós na mesma condenação, na mesma situação, nós 2 porque merecemos, mas este aí o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus que ele obteve? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então você vê, tinha 2 homens crucificados, um à direita, outro à esquerda, sofrendo as mesmas dores, apenas um deles. Apenas um abriu o coração para o Senhor Jesus Cristo, apenas um recebeu Jesus Cristo como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como aquele que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Deus sabe de tudo isto, mas mesmo assim Deus é longânimo. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos para ele é a mesma coisa de um dia. Ele não tem pressa, ele é eterno. O que nós precisamos fazer é acreditar no Senhor, confiar a Ele a nossa vida e pedir a Ele que nos fortaleça, para que nós suportemos as aflições do dia a dia sem negar a nossa fé, sem abandonar a nossa esperança no Senhor. E sem também deixar que o amor esfrie em nosso coração. Nós precisamos lembrar que demore o tempo que demorar, nós precisamos estar esperando o Senhor, porque esta é a única esperança para nós, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós precisamos lembrar disto em todas as circunstâncias da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, lembrar que Jesus Cristo é a nossa esperança e nunca querer substituir o Senhor por alguma coisa aqui deste mundo. Então você precisa lembrar, e eu também, que o Senhor Jesus Cristo não está demorando, mas é porque Deus é longânimo. E Ele está dando a oportunidade para que outras pessoas se arrependam dos seus pecados. E nós devemos nos alegrar com a bondade e a misericórdia de Deus, com a longanimidade de Deus, com a paciência de Deus, Ele suportar as nossas afrontas feitas a Ele, suportar as nossas blasfêmias diante da sua face santa, suportar os nossos pecados. Nós temos é que ser agradecidos a Deus,
pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua misericórdia, pela oferta de salvação que Ele nos fez através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ser agradecidos a Ele e ficar esperando. Passe o tempo que passar, se nós estivermos vivos, amém. No arrebatamento, amém. Se nós tivermos já morrido e estivermos sepultados, amém também. Porque assim que o arcanjo de Deus tocar a trombeta lá nos céus, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, eles receberão um corpo glorificado e subirão para encontrar o Senhor Jesus Cristo lá nas nuvens. E depois, os que estiverem vivos, eles também serão transformados num piscar de olhos e subirão também para encontrar o Senhor Jesus Cristo e aqueles que estavam mortos, que já foram glorificados, estarão com Ele nos esperando. Aí reuniremos com Ele lá nos ares e depois subiremos para o lar eterno. Então que você tenha paciência, que você console as pessoas que estão em sua volta, mostrando para elas como que é a ótica de Deus. Ele não conta o tempo como nós contamos. O relógio dele é diferente do nosso. Ele é eterno. A eternidade não tem fim. Então um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia. Então que nós tenhamos paciência, que nós não venhamos esmorecer, que nós não venhamos blasfemar, porque está acontecendo perseguição aos crentes, está acontecendo muitas coisas ruins, muitas pessoas estão desviando do caminho do Senhor, estão abandonando a fé. O que nós precisamos fazer é perseverar. E aguardar com paciência no Senhor. Uma coisa é certa, o que Ele prometeu, Ele cumprirá. No dia que o Senhor voltar para nos levar, vai ser o dia certo, o dia que Deus determinou. E enquanto esse dia não chegue, que nós conservemos o nosso coração no Senhor, que nós conservemos a nossa mente no Senhor, que nós conservemos a nossa vida no Deus vivo, que nós não venhamos abandonar o Senhor e seguir os enganos deste mundo, que por sinal está condenado ao fogo. Ora, se o mundo que nós vivemos está condenado ao fogo, por que eu vou trocar a minha esperança de glória, que é Jesus Cristo, por um mundo que está condenado? Além de o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno, só um louco faria isto. Trocaria Jesus Cristo, a nossa esperança de glória, por uma vida passageira, momentânea, aqui no mundo que jaz no maligno. Então que nós sejamos sábios em guardar a palavra de Deus, em esperar com paciência do Senhor, em perseverar diante das aflições, com a certeza que assim que cumprir o tempo, o nosso Senhor virá com poder e glória e nos levará para o seu reino celestial. Enquanto esse dia não chegue, que nós preguemos o evangelho, anunciemos para as pessoas que só há salvação em Jesus Cristo, porque Ele é o único nome dado por Deus dentre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não há solução para outro. Para nós em outro. Não espere outro, porque não virá outro. Ele é o Senhor. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para fazer não a vontade dele, nem a nossa, mas a vontade de Deus. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, bendito seja o Senhor, que estendeu as mãos salvadoras para nós e nos alcançou, que perdoou os nossos pecados e que nos consolou com a promessa da eternidade, com a vida eterna nos dada por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas, abençoa esta pessoa, meu Pai, que ela não venha esmorecer, que ela não venha, meu Deus, perder o ânimo, que ela não venha desistir da fé, que ela não venha dar ouvidos a espíritos enganadores, que ela não venha seguir a doutrinas de demônios, que ela não venha abandonar a fé santíssima, mas que ela persevere, que ela guarde o que ela tem, a salvação, para que ninguém venha tomar a coroa da vida que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para ela. Meu Deus,
Deus, que o Senhor nos ajude, que nesses dias, irmãos, os nossos olhos estejam no Senhor, olhando para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Que o Senhor abençoe esta mulher, abençoe este homem, abençoe este rapaz, esta moça, abençoe este ancião, meu Deus, este idoso, esta idosa que está cansado, que tem se sentido abandonado, desamparado, que essa pessoa seja amparada pelo Senhor, seja abençoada por ti, seja ajudada pelo Senhor a prosseguir a jornada feliz. Meu Deus, repreende Satanás com todo o argumento de engano, de mentiras que ele tem usado para tentar tirar esta pessoa da tua presença. Repreende Satanás e todo o poder demoníaco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta pessoa não venha dar ouvidos à voz do engano, mas que ela ouça a tua voz, obedeça a tua voz e ande na tua presença e sirva ao Senhor com amor e fé, e que aguarde a volta do nosso Senhor Jesus Cristo com o coração, meu Deus, repleto de alegria, repleto da paz, repleto, Deus, de amor, repleto de convicção de que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle dos céus e da terra, e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e que na hora certa o que o Senhor prometeu irá acontecer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, consola este coração, meu Pai, e faz com que essa pessoa prossiga não como um derrotado, não como uma pessoa angustiada, mas como uma pessoa vitoriosa, livre de todo mal, consciente de que no Senhor o trabalho dela não é em vão. Abençoa esta pessoa, meu Deus, e guarde-a de todo mal. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a certeza, meu Deus, que o Senhor já está fazendo esta obra. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Deus abençoe você, muito obrigada. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e que você tenha fé, tenha paciência, Deus está no controle, vai acabar tudo bem, porque Deus é fiel. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro.